Salve, galerinha do X, tudo bem com vocês, pessoal? Professor T tá na área e hoje nós estamos aqui para a parte 2 do nosso vídeo de movimento circular uniforme, né? Antes de entrar nessa parte 2, queria só relembrar, né, o que você precisa clarear na sua cabeça para entender essa segunda parte. Então nós vimos o que é um movimento circular uniforme, quais são as suas características, né? E nós aprendemos algumas grandezas físicas. O que é importante? Que você reveja essas grandezas, quais são as expressões matemáticas, né, que relacionam essas grandezas, beleza? E não passe para essa segunda parte sem que essa primeira parte esteja muito clara na sua cabeça, né? Você vai perceber que essa segunda parte ela vai relacionar toda essa primeira parte. E se você não tiver com essa primeira parte bem clara, a segunda parte ela vai ficar um pouco mais complexa. Beleza? Então, bora lá, gente. Hoje a gente vai falar de transmissão de movimento. E eu queria te apresentar essa transmissão a partir de duas imagens para que depois a gente possa discutir a física por detrás disso daí. Tudo bem? Bom, repare nessa primeira imagem que você tem aí um sistema de engrenagens de alguma máquina, né? Não sei bem o que é isso daí, mas o que nós temos aí? Nós temos essas engrenagens circulares e nós temos uma correia, né? E o que é a transmissão de movimento? Vamos imaginar que essa engrenagem aqui de cima, ó, vou chamar essa engrenagem de engrenagem A, ela está acoplada a um motor. E esse motor ela faz essa engrenagem girar. E através dessa correia, por exemplo, a gente poderia transmitir esse movimento para essa engrenagem de baixo que eu estou chamando de engrenagem B. Então a ideia da transmissão de movimento é alguma engrenagem que gira, né, e através de algum processo ela transmite movimento para outras engrenagens. Essa é a ideia, tá? Olha essa outra imagem aqui, ó. Isso daqui, pessoal, é o sistema de marchas de algum veículo, né? E dependendo de como essas engrenagens aí elas se conectam, você transmite movimento, né? Uma marcha mais rápida, uma marcha mais lenta. Olha que complexo que é isso, né? Então, por exemplo, ó, vamos imaginar, vamos chamar essa engrenagem de A. Repare que ela está conectada aqui num eixo. Imagine que esse eixo está conectado ao motor. Então o motor gira, a engrenagem A gira, aí ela encostada na engrenagem B faz a engrenagem B girar, que faz a engrenagem C girar, que faz a engrenagem D girar, que faz a engrenagem E girar e sei lá. Imagine que isso daqui faz a roda do carro girar. Tá? Então, olha que complexo essa ideia de transmissão de movimento, né? Você tem uma engrenagem que gira e dependendo de como ela está conectada a alguma outra, ela faz essa outra girar. O que nós vamos focar é como elas podem estar conectadas, quais são os tipos de transmissão de movimento, tudo bem? Então, bora lá. Bom, existe um primeiro tipo, pessoal, que na verdade nós podemos, né, separar em dois, que é a transmissão que nós chamamos por contato e a transmissão que nós chamamos por correia. O que é importante? Independente de ser por contato ou por correia, a física dessas transmissões são iguais, que é o que nós vamos discutir no próximo slide. Tá? Então, por contato, pessoal, as nossas engrenagens, ó, elas estão sofrendo um contato exatamente nesse pontinho aqui. A hora que uma gira, né, geralmente a outra vai girar. Repare que as suas engrenagenzinhas aqui, elas estão cheias de dentes, né? Então, a hora que uma gira, ela faz a outra girar por conta desses dentes, tá? Esse é um tipo de transmissão. O mesmo tipo de transmissão, só que uma versão diferente, seria, né, a transmissão por correia, que a gente vê aí muito utilizada nas bicicletas, né? Então o que você faz? Você pedala aqui nessa região, estou chamando de região A aqui embaixo, né, que é o que nós chamamos de coroas, e através de uma corrente da bicicleta, de uma correia, você transmite o movimento para as catracas aqui atrás, que eu estou chamando de B. E essas catracas estão no eixo da roda, faz a minha roda girar. Tudo bem? Então, nós vamos estudar esse primeiro tipo de transmissão, que pode ser por contato ou por correia. Só que para a gente estudar isso, a gente precisa olhar um pouquinho com mais detalhe, tá? Coloquei as duas imagens aí do lado e olha o que eu quero que você perceba. Vamos pegar nessa imagem aqui, pessoal, ó, desse lado aqui, tudo que eu falar para cá vale para essa também, tá? Lembra que a física das duas é a mesma, mas eu vou focar nessa da esquerda, né? Seria a mesma coisa de eu focar da direita. Olha só,
Vamos imaginar que eu tenho duas engrenagens. Uma engrenagem pequenininha, que eu estou chamando de engrenagem A, e uma engrenagem grandona, que eu estou chamando de engrenagem B. E elas estão conectadas por uma correia. A hora que essa correia gira, pessoal, essas engrenagens, elas giram, beleza? Vamos supor que eu peguei aqui na engrenagem A e marquei um pontinho, ó. Esse pontinho vermelho que vocês estão vendo eu fazer com a caneta agora. Tá? Eu estou chamando esse pontinho de A. E fiz a mesma coisa lá na engrenagem B. Marquei um outro pontinho, estou marcando aqui com minha caneta, e esse pontinho eu vou chamar de B. Aí eu peguei a minha correia com o meu dedo e dei uma movimentada na correia. Pessoal, o meu pontinho A, ele saiu daqui e ele veio para cá, ó. E o meu pontinho B, ele fez a mesma coisa. Ele saiu daqui e ele veio para cá. Então olha aqui que a gente fala. Quando o pontinho A saiu daqui e veio para cá, ele percorreu um certo espaço, que eu vou chamar de ΔSA. O meu pontinho B, quando ele saiu daqui e veio para cá, ele percorreu um espaço que eu vou chamar de ΔSB. Não saiu aqui, eu estou completando, tá? Pessoal, olhando para essa imagem, o que será que a gente pode falar a respeito desses dois espaços? Será que eles são iguais ou será que eles não são iguais, hein? O que vocês imaginam aí, tá? Gente, olhando para essa imagem, a gente percebe que esses dois espaços, eles são iguais. Por exemplo, ó, se esse pontinho A, ele andou 1 metro daqui até aqui, você concorda que todos os pontos da correia se movimentaram 1 metro? Então o ponto B, ele também se movimentou 1 metro. Tudo bem? Então a gente pode concluir que nesse tipo de transmissão, os ângulos percorridos, eles são diferentes, porque olha só, gente, ó, olha esse ângulo aqui, ó, olha esse ângulo aqui, é muito maior que esse ângulo aqui, né? Olha só, esse ângulo aqui é pequenininho, esse ângulo aqui é grandão. Então, nesse tipo de transmissão, os ângulos são diferentes, mas os arcos de circunferência são iguais. Isso acontece tanto para essa figura da esquerda quanto para a figura da direita. Exatamente a mesma análise, pessoal, a mesma análise, tá? Então, quando esses espaços são iguais, nós vamos dizer que as velocidades lineares são iguais. Fala, Matheus, eu não entendi por que as velocidades lineares são iguais. Gente, vou fazer aqui em cima, ó. Eu não falei que o ΔSA é igual ao ΔSB? Falei isso daqui para vocês. O tempo que aquele pontinho A levou para percorrer aquele espaço e que o ponto B levou para percorrer aquele espaço também são iguais. Se eu dividir o espaço pelo tempo, gente, que grandeza física me dá espaço por tempo? Velocidade. Então, olha só o que eu tenho que perceber. Toda vez que eu tiver o tipo de transmissão por correia ou por contato, as minhas velocidades lineares, elas são iguais. E aí nós aprendemos lá atrás um atalho para descobrir a velocidade linear. Vou escrevê-la aqui, ó. V era igual a 2π vezes R vezes F. Tá? Esse foi uma formulinha de atalho que nós descobrimos para escrever a velocidade linear. Então, o que eu fiz? Eu substituí aqui no VA uma formulinha dessa e substituí no lugar do VB uma formulinha igual. E aí a gente percebe, ó, que cortando 2π com 2π, nós chegamos nessa relação. Gente, 99% dos exercícios de transmissão de movimento envolvendo correia ou contato, eles passam por essa expressão. O que essa expressão ela está nos mostrando, né? Que o raio e a frequência, gente, elas estão se multiplicando. E quando duas grandezas se multiplicam, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Matheus, não entendi. Volta nessa imagem. Olha só. Você tem a engrenagem pequenininha aqui, ó. Você tem a engrenagem pequenininha desse lado, a engrenagem A, e você tem a engrenagem maior a B. Gente, a hora que a B está girando,
ela vai levar um certo tempo para dar uma volta. Você concorda que a pequenininha, o fato dela ser menor, ela gira mais vezes? Quanto mais gira, maior vai ser a frequência. Então é exatamente o que essa expressão ela está te mostrando. As engrenagens pequenininhas, elas giram mais. As engrenagens grandes, elas levam mais tempo para dar as suas voltas. E essa relação, essa relaciona é ótimo, né? Essa relação, ela mostra como é que essas grandezas estão aí, né, sendo comparadas. Geralmente nos nossos exercícios, como é que são? Vocês vão ver depois na hora que a gente for fazer alguns, tá? Mas geralmente os nossos exercícios, nós damos ou essa imagem da esquerda ou a imagem da direita. E nós damos algumas informações a respeito de uma das engrenagens e pedimos a informação da outra engrenagem. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu te dei o raio da pequenininha. Sei lá, o raio da pequenininha vale 10 centímetros, tá? Vamos imaginar que a frequência da pequenininha vale 50 Hz. Vamos imaginar que a grandona, pessoal, ela tem um raio aí de 30 centímetros. Qual que é a frequência da grande? A gente poderia aplicar essa matemática e descobrir qual é a frequência da engrenagem maior, tá? Então, essa expressão aqui, ó, ela é a mais importante quando o assunto é transmissão de movimento por contato ou correia. Mateus, da onde ela veio? Ela veio dessa igualdade aqui, ó. Quando essas engrenagens giram, as suas velocidades lineares ou escalares, elas são iguais. Mateus, por que as velocidades escalares são iguais das duas engrenagens? Porque o espaço percorrido por elas é o mesmo. Elas percorrem o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo. Por isso que, né, se o espaço é o mesmo, a velocidade é o mesmo, a gente pode chegar nessa relaçãozinha RAFA igual a RBFB, tá? Repare que eu coloquei um texto em roxo aí embaixo. Esse texto, pessoal, é o seguinte: alguns exercícios, ao invés de ele te dar o raio, ele te dá o número de dentes. Lembra que as nossas engrenagens, elas têm uns dentezinhos, tá? Então, às vezes, no lugar do R, ele não te dá o R no enunciado, ele te dá o número de dentes. E aí, o que nós podemos fazer? Vê se você concorda comigo. Quando uma engrenagem é pequenininha, o raio dela e o comprimento dela é pequenininho. Menos dentes cabem nelas. Quando a engrenagem é grande, o raio é grande, o comprimento é grande, mais dentes cabem nelas. Então, a quantidade de dentes e o tamanho do raio são proporcionais. E como existe essa proporção, em alguns exercícios, no lugar do raio, a gente pode substituir o número de dentes, que a gente consegue resolver o exercício também. Mas a gente só pode fazer isso, primeiro, porque os raios, né, eles são proporcionais ao comprimento, e o comprimento, o tamanho da circunferência, indica se cabe mais ou menos dentes ali dentro. Tá? Então, de novo, em alguns exercícios ele não vai te dar o raio, mas ele vai te dar o número de dentes. E aí, consequentemente, a gente pode substituir esses números de dentes no lugar do raio, fazer a conta e acertar o exercício, que a gente não vai ter problema. Beleza? Gente, tudo isso que eu falei é só o primeiro tipo de transmissão. Tá? Agora eu vou te mostrar um outro tipo com uma física diferente. Beleza? Que é esse tipo de transmissão, que nós chamamos de transmissão por eixo. Pessoal, repare que a transmissão por eixo, nós temos obviamente um eixo, né, que é essa barra cinza que vocês estão vendo, e as nossas engrenagens, elas estão fixas nesse mesmo eixo. E esse eixo ele passa pelo centro dessas engrenagens. Essa é a imagem que você vê geralmente ali na parte da bicicleta, né? Repare aqui, pessoal, ó, que você tem um eixo, que é o eixo do parafuso, e ele passa por dentro de todas essas engrenagens, inclusive passa pelo centro da roda, tá? E essas daqui são as nossas engrenagens. Repare que você tem engrenagens pequenininhas e engrenagens grandonas. Tudo bem? E aí nós vamos analisar agora o seguinte: a hora que esse eixo gira, essas duas engrenagens, elas também giram. E aí, como que é a física desse girar? O que será que essas engrenagens elas têm em comum? Bora lá então. Bom, eu coloquei aqui uma imagem
E eu queria que vocês prestassem atenção exatamente na ideia. Então estou aqui com o meu eixo, né, essa barra cinza fixa, eu tenho essa engrenagem grandona A e eu tenho essa engrenagem menor B. Vamos imaginar que eu marquei um pontinho aqui, ó, na engrenagem A, que eu vou chamar de ponto A, e marquei um pontinho aqui na engrenagem B, que eu também vou chamar de ponto B. Aí eu peguei o meu eixo com a minha mão mesmo e dei uma certa giradinha nele. O meu ponto A, ele veio para cá, ó, e o meu ponto B, ele veio para cá. Tá? Para ficar mais fácil de entender, eu estou colocando essa visão de frente aqui, ó. Essa imagem aqui, pessoal, é uma visão lateral. E essa visão aqui é uma visão frontal. Tá? Como assim, Matheus, visão frontal? É como se eu estivesse com os meus olhos aqui, ó. Imagine que aqui é o meu olhinho aberto, olhando de frente, tá? Se eu olhasse de frente, eu estaria vendo isso daqui desse jeito, beleza? Ou olhando daqui ou olhando daqui, né? Na verdade, é melhor olhar daqui. Se você olhar de lá, você não vai ver nem engrenagem pequenininha. Então, é como se a gente estivesse olhando daqui de frente essas duas informações. Então, estaria vendo ali, ó, o meu pontinho A e o meu pontinho B. E a hora que eu girei, o meu pontinho A ele veio para cá e o meu pontinho B ele veio para cá. Repare que o pontinho A ele percorreu esse espaço aqui, ó. E o meu pontinho B percorreu esse espaço. Gente, olha o tamanho desses espaços agora. São iguais? Não, né, pessoal? Olha o tamanho do espaço, olha o tamanho da linha do A, olha o tamanho da linhazinha do B. Então, esses espaços agora, eles não são iguais. Mas esses dois pontos, eles têm uma coisa igual. É o ângulo, pessoal. Olha que quando o meu ponto A gira e o meu ponto B gira, eles percorrem o mesmo ângulo. Então a gente fala que o ângulo percorrido, né, está usando essa outra letra grega, o ângulo percorrido pelo pontinho A é o mesmo ângulo percorrido pelo pontinho B. Tudo bem? E olha só, né? Observando o esquema mostrado, temos que os pontos da periferia das rodas percorrem o quê? Ângulos iguais, espaços diferentes, ou ângulos diferentes de espaços iguais? Aqui, né, gente, ângulos iguais e arcos de circunferências diferentes ao mesmo tempo. É o que você está vendo aqui, ó. Olha o tamanho do espaço A, olha o tamanhozinho do espaço B. Os espaços não são iguais, mas o ângulo percorrido por eles é o mesmo. Se os ângulos são iguais, olha só quem que é igual. A velocidade angular. Matheus, por quê? Gente, se o ângulo A é igual ao ângulo B e os dois são percorridos no mesmo intervalo de tempo, pessoal, lá atrás, na parte 1 da nossa aula, nós aprendemos que ângulo por tempo é uma grandeza chamada velocidade angular. Então, a velocidade angular da primeira engrenagem é igual à velocidade angular da segunda engrenagem. Isso tem até mais consequências, né? Gente, a hora que a engrenagem grandona dá uma volta, a pequenininha também deu. Então, ou seja, elas têm o mesmo período também. Além de ter a mesma velocidade angular, ela tem o mesmo período. As duas giram juntas, né? Diferente do outro lá. Enquanto uma dava uma volta, a outra pequenininha girava mais vezes. Aqui não. As duas giram juntas. Por quê? Porque elas estão conectadas no mesmo eixo. Além de ter o mesmo período, gente, elas têm também a mesma frequência, né? Isso não acontecia no outro tipo de transmissão. A frequência da pequenininha lá no outro tipo de transmissão era maior que a frequência da grande. Lembra que a frequência tem a ver com o número de voltas, tá? E se as velocidades angulares são iguais, nós podemos relacionar a velocidade angular com a velocidade linear e o raio. Lembra dessa formulinha que nós aprendemos na nossa primeira aula? V igual a ômega vezes o R. Eu posso falar que o ômega é o V dividido pelo R. Então foi isso que eu escrevi, que o ômega A é o VA pelo RA, que o ômega B é o VB pelo RB. E Matheus, o que é essa expressão aí de baixo? O que essa expressão aqui, ó, ela quer te mostrar? Ela quer me mostrar que a velocidade e o raio são grandezas diretamente proporcionais. Vamos entender isso nessa imagem aqui? Gente, imagine
Imagine que o ponto A e o ponto B são dois corredores. E esses corredores, eles vão, né, sempre correr lado a lado. Imagine que você e seu amigo saíram para fazer uma corrida na praça, numa praça circular, e vocês querem sempre correr juntos, tá? Imagine que você é o ponto B e o seu amigo é o ponto A. Você está mais perto do centro. Esse é o raio da sua trajetória, ó. É o seu RB. Em contrapartida, o seu amigo está mais longe, ó, do centro. Ele está num R que nós chamamos de RA. Quando você dá uma volta, o espaço que você percorre é uma circunferência pequenininha aqui, né? Já o seu amigo, para dar uma volta e te acompanhar, ele tem que percorrer uma circunferência maior. Só que ele tem que te acompanhar. O que isso significa? Ele que está mais longe do centro, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ter uma velocidade maior. É exatamente o que essa expressão está te mostrando. Quanto mais longe do centro você está, mais rápido você vai precisar se movimentar. Quanto mais perto do centro você está, menos rápido você precisa ser, ou seja, menos velocidade você precisa desenvolver. Tudo bem? Então, gente, essa foi a nossa última parte do movimento circular, transmissão de movimento. O que eu oriento você a fazer? Primeiro, antes de entrar na transmissão, assista de novo a parte 1, pare, avance, escreva, anote as unidades, as grandezas, as fórmulas, destrinche a primeira parte. Depois você vai para a segunda parte. Perceba que existem dois tipos de transmissão. O primeiro tipo que nós chamamos de contato ou correia e o segundo tipo que nós chamamos de eixo. Perceba que existem físicas diferentes para esses dois tipos de transmissão. Veja qual é a física de um, veja qual é a física do outro. Tudo bem? Só aí, entendendo muito bem o significado de tudo isso, é que você vai passar para a nossa próxima e terceira parte, que vai estar num outro vídeo, que é a parte dos nossos exercícios. Então eu vou parar esse segundo vídeo aqui, tudo bem? E depois eu vou gravar um terceiro vídeo aí para vocês, vou liberar um terceiro vídeo com os exercícios resolvidos de sala aí para vocês. Beleza? Nos vemos até mais. Tchau, tchau, pessoal.